passar para a próxima fase da live aqui, que é acerca desse conteúdo aqui que eu achei do caceta, do Paulus aqui, ó. Outro canal aí. Nossa, ele teve bastante acesso nesse vídeo, mas é um canal que eu comentei até aqui e tal. Um canal que, assim, eu faço aqui as coisas muito no artesanal, né? Eu venho, falo o que eu quero e pronto. Mas ele fez um vídeo muito bom, que é esse vídeo aqui. E eu queria que a gente visse eles. Eu vou ver o que eu tenho de comentário para fazer. Mas é acerca da metacognição, do materialismo e da vontade de poder, né? Eu vou até pôr aqui embaixo. Eu aprendi a mexer nesses letreirinhos agora. Eu tô muito tô querendo usar pra tudo. E eu achei um texto muito bom sobre a estrutura do pensamento, né? Sobre como a gente, digamos, a problemática aqui, que é uma problemática da filosofia, é como a gente chega na realidade, né? Como a gente conhece a realidade ou a gente só conhece a nossa forma? A gente tem uma estrutura que filtra da realidade o que a gente pode observar, né? E ele trouxe uma intersecção aqui entre Nietzsche e o materialismo, né? Que eu achei bastante interessante e eu gostaria de ver com vocês aqui. Vamos ver então. Saudações, bem-vindo a este vídeo. Nele eu vou estar falando de como que eu acho que é uma excelente maneira de se pensar um problema importante da filosofia, como por exemplo a vontade de poder ou materialismo, né? A partir de ensinamentos que eu peguei de um cientista político americano e readaptei para explicar do meu jeito, eu rearranjei. O nome dele é Matt Williams. E ele coloca um problema muito interessante, né? A melhor explicação para explicar a emergência de um partido é o desejo da classe trabalhadora de criar um partido para si mesma. Você concorda com isso? Ele já começou bem comunista aqui, né? Falando da maior explicação para um partido de classe, pelo que eu entendi aqui agora, né? É o desejo da classe trabalhadora de criar um partido, né? E aqui eu já tenho um problema aqui, porque é um dilema mesmo. O que é um partido de classe? Porque, por exemplo, o Lenin, ele que fundou essa ideia de que você tem que ter um partido de classe, e esse partido de classe ele assalta o Estado, né? Ele toma o poder do Estado. E aí, quem que tomou o poder do Estado? O Lenin. O Lenin era a grande liderança daquele processo russo, né? De tomada de poder. E quais são os limites da representatividade, né? É realmente um partido de... O que significa? Porque a classe trabalhadora é todo mundo, porra. Tipo, 99% da população é classe. Então o que te dá o direito, você é um intelectual da classe média, porque é normalmente a intelectualidade de classe média que faz essas coisas, igual a gente tá falando dos judeus. Os judeus formaram essa primeira classe média ali, né? No período de ascensão da burguesia. Quem estuda é classe média, sabe? Mais ou menos, eu tô falando isso, mas assim, eu não tenho condições, não tenho dinheiro no banco, não sei o quê, mas claramente eu tô envolvido com coisas, com assuntos que são assuntos que é a classe média que se envolve, sabe? É quem tem o mínimo de condições, quem teve acesso à educação, né? A educação é essa ascensão para a classe média, né? Que ela é um tipo de poder de conhecimento, né? Que inclusive vai sofrer várias modificações agora com a inteligência artificial, né? Isso vai ser interessante de ver também. Vamos continuar. Porque, ó, o desejo da classe trabalhadora de fazer um partido, né? Que loucura, né? Aqui no Brasil a gente tem o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, do Lula, né? Tá no poder. O Lula era um operário, né? Tipo, é toda uma persona, né? Mas isso é tão complexo, né? Falar que um partido é o partido da classe trabalhadora, mas vamos continuar. É só porque eu acho interessante essa discussão. E ele trouxe essa questão do desejo, né? De desejar ter poder, né? Do desejo da classe trabalhadora em ter poder. Dos trabalhadores em geral em ter poder. É muito interessante, né? Como ele destrincha essa questão. Em suma, ele não concorda. Eu também não concordo, mas eu vou falar do meu jeito aqui. Porque, primeiramente, tá?
você tem que pensar essa questão não na mente de quem fez a questão, não na mesma linguagem que a dela. Você tem que começar questionando a própria linguagem. Você é como se fosse um debatedor ou um advogado que vai advogar por um outro lado ou por lado da questão. E nesse debate você gostaria, talvez, imagino, de avançar um campo. E também você gostaria de ser um pouco contrário, mas não muito contrário. Você não vai chegar lá e falar assim, isso é estúpido, você foi mogado. Sem elaborar, sabe? Tipo, Foi mogado, foi mogado. Aqui ele tá falando no sentido de que você tem que ter uma visão um tanto quanto cética, mas não um cético o suficiente para você se tornar um crítico, né? Nessa ideia de você se tornar um crítico da crítica que não existe nada, não pode nada, e tudo que você trouxer para mim, eu vou, né, parafraseando Nietzsche, vou martelar e acabar com aquilo, né? Fazer uma crítica tão mordaz que, mas, no entanto, você precisa tentar ver, pelo que eu entendi, né, aqui, né? A metacognição, você tem que tentar ver a lógica para além da linguagem que está sendo colocada. porque daí você está sendo destrutivo e não está sendo construtivo. A ciência e o conhecimento existem para a gente construir pedacinhos do tabuleiro juntos para chegar numa resposta que vai servir em determinado momento para aquele tabuleiro específico. E o mais importante, eu acho que é esse princípio. O que eu me inclino a pensar, mais importante do que o que eu normalmente leio ou acho que eu deveria pensar. Porque daí você consegue pensar na questão sem, por exemplo, e aí entra o tema da linguagem, saber sobre a história do Partido Trabalhador no começo do século XX. Você começa a perceber algumas coisas, que essa linguagem, tipo, a melhor, o desejo, esses artigos definidos são muito limitantes. Por que é o melhor? Que engenharia conceitual aqui funcionaria melhor? Eu acho que talvez ele esteja indo pelo mesmo caminho que eu estava falando de como que você classifica o que é um partido de classe, né? No sentido que ele falou agora aqui dessas palavras limitantes, né? Ele falou do melhor e do desejo agora, parece, né? No sentido de manter um certo ceticismo a respeito dessas coisas, Né? Você vai chegar à conclusão que não tem nada aí, né? E que você pode chegar a outras respostas. Eu, particularmente, eu gosto de visões que são mais amplas sobre como um assunto ou uma ciência ou uma disciplina funcionam. Então, qual estrutura faz essa microestrutura funcionar melhor? E aí, qual engenharia conceitual explica como essa estrutura funciona de maneira melhor? Então, sendo simples aqui, tá? São argumentos que não falam de como grandes pessoas mudam o mundo, né? Essa coisa do líder, mas como grandes movimentos de pessoas nas suas potências individuais trazem o poder e expressam o poder, porque recursos estão disponíveis para elas e nelas. E aqui como aqui parece uma análise molecular, né? Eu lembro do Deleuze-Guattari. Nossa, acho que no meu primeiro ano de curso de filosofia, teve um cara que explodiu minha mente num congresso de filosofia. É um professor, se não me engano, ele era um pesquisador, doutorando da Unicamp, se não me engano. E ele trouxe uma ideia que eu achei do cacete, né? A respeito da Revolução Russa, né? Que ele falou, quando a gente fala de Revolução Russa, de queda dos reis lá, né? Os czares, etc. A gente lembra do quê? Dos estrelões, né? Que ele tá falando aqui dos líderes, né? Eu tenho um probleminha depois com isso, que é a questão do anarquismo, mas por agora vamos por aí. Os líderes, as grandes ações, a invasão do Palácio de Inverno, né? E aí ele traz assim, mas o que aconteceu? Quando a gente fala de efervescência social, a gente tem que lembrar do que estava acontecendo em cada casa,
né? Em cada bairro, no sentido, as emoções e os afetos de cada pessoa, né? Como foi o dia de, por exemplo, um trabalhador ali, um operário de Petrogrado, né? No momento daqueles acontecimentos, que às vezes a pessoa nem participou, entendeu? Igual a gente. Teve o 8 de janeiro lá, aquela tentativa de golpe aqui no Brasil, do pessoal do bolsonarismo, que invadiram lá, quebraram tudo, etc. Durante aquilo estava acontecendo, aquilo foi num domingo. O que você estava fazendo no domingo? Se a Júlia ainda estiver por aí, se ela lembra o que ela estava fazendo nesse dia, né? Tipo, várias coisas estão rolando durante o dia em que ocorre um evento histórico de proporções inimagináveis e que vão levar a consequências também inimagináveis, né? Mas o que a gente. Essa estrutura é que está dando a possibilidade, como ele falou, os recursos para a expressão do poder, né? Era aniversário, dia 8 de janeiro, olha, o meu é 8 de abril. É dia 8 também. Que legal, pô, meu. Assim, legal, né? Não sei se é legal, né? Mas, pô, é isso, né? Então você lembra com alguma. Tem alguma noção do que você tava fazendo, porque dia do aniversário normalmente a gente lembra mais ou menos como que foi, né? É doideira, igual. No dia da eleição, por exemplo, que era um dia muito tenso também, né? Que a Polícia Federal Rodoviária começou a impedir as pessoas de chegarem no voto, chegarem para votar, né, e tal. Eu tava com uma amiga aqui em casa e ela tava chorando. Ela começou a chorar quando ela viu essas notícias a respeito do que estava acontecendo, né? Então acho que essa questão do que estava acontecendo, e nesse caso específico da citação que eu tenho a fazer, porque ele está interessado, o Paulus aqui do canal que a gente está reagindo, ele está interessado numa ideia me parece mais estruturante, mais lógica, né, de concatenação de engrenagens, né? E o que eu ouvi aquele doutor falar naquele momento tinha mais a ver com a questão do afeto, né? Como estava o estado de espírito das pessoas, né? Durante um fenômeno histórico, né? E eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu sou um materialista nisso. Eu acho que a ideologia não tem tanta importância, não tem tanto poder, assim como os líderes individuais, como o tem os dinheiros e os recursos. Então, para ele, e eu já pensei bastante nesse sentido também, de que a questão econômica é superior à questão ideológica. Mas eu não sei, porque se a gente for parar para pensar, toda uma superestrutura, a democracia, o Estado, a legitimidade do uso da violência, são todos ideologias, né? A gente acredita, né? O dinheiro, o próprio recurso econômico, ele depende de uma crença compartilhada entre as pessoas, né? Para que o jogo funcione, né? É um jogo que foi inventado. Então, a partir disso, eu acho que o jogo fica mais. Eu discordo dele um pouco nesse sentido, de que a ideologia ela transforma também. Ela entra na equação do que vai acontecer, de quais as decisões que as pessoas vão tomar, sabe? Mas o materialismo ele tende bastante a ser determinista por esse mesmo motivo, né? No sentido de que todas as nossas escolhas são ilusões, né? A gente, na verdade, não está escolhendo nada em nenhum momento, né? Eu tendo a achar que a gente ainda toma decisões, sim, e isso afeta o curso das coisas. Os indivíduos com certeza importam. Eu vou reenfatizar isso mais tarde um pouco. Mas não tanto os líderes. É mais um agregado de pessoas e oportunidades que estão em condições optimizadas, né? É isso que move o motor da história. É meio que o combustível do motor, é a matéria bruta. Eu me interesso por explicações que falem desse micro, não do macro. Até porque muitos líderes, eles são simplesmente reativos, não proativos. Eles reagem aos impulsos da massa que os obedece. A massa, por sua vez, muitas vezes abstratamente xingada e tal, ela é mais proativa. Então aí entra o que eu acho.
Um partido emerge porque eles ganharam poder e recursos para essa emergência. Certo? É para. Então, mas a própria ideia de poder, né? Igual a Júlia aqui falou que concorda um pouco comigo nesse sentido da ideologia, né? Esse poder é justamente uma pessoa deixando, confiando a sua capacidade de ação num grupo. É tipo assim, como que o poder se estrutura nesse sentido, né? Eu tô pensando, talvez o Paulo tenha uma resposta melhor para isso e a gente ainda vai chegar lá. Mas me parece que, na verdade, por exemplo, o apoio a alguém é tipo dizer a esse alguém assim, ó, eu tô com você e se você cair, eu garanto que eu tô com você. Sabe? Se te perseguirem, você não tá completamente sozinho, digamos assim. Vai ter gente pra falar, vai ter gente pra escrever, colocar no jornal, vai ter gente nesse sentido. E tudo isso, na minha visão, é poder ideológico, né? Pode estar envolvido poder econômico, porque, por exemplo, para você conseguir ter o apoio de um jornal grande, ou dentro de um jornalista de um jornal grande, né? Esse jornal ele só é grande porque ele tem um determinado poder econômico, mas ainda assim, o jornalista que está lá, ele, obviamente, ele não tem liberdade absoluta, mas tem algumas coisas ali, sabe? Eu tendo a ver isso porque eu discordo de quem acha, essa galera hoje, tipo, por exemplo, os trotskistas, os comunistas mais radicais, ficam numa ideia de que ó, o sistema, e os fascistas também, a ideia de que o sistema é corrupto, não que não seja, tá? Mas o sistema ele é corrupto, tudo é corrupto, não tem o que fazer, aquele jogo é um jogo completamente que o resultado já se sabe e não tem o que fazer, entendeu? Eu não acho que é assim. Eu acho que principalmente em sistemas democráticos e não autoritários, né, onde tá tudo no uma pessoa que manda e acabou, tem vários bugs que você, vários curtos-circuitos que você vai colocando no sistema e ele vai gerando outras coisas, sabe? Fora daquilo que era o esperado por alguma classe dirigente ou algo nesse sentido. Vamos voltar aqui. Esse tipo de raciocínio que eu normalmente gravito. E é aqui que entra a metacognição. Por que eu gravito em torno desse tipo de raciocínio e não de outros? É porque o Nietzsche entra aqui, né? Certo? Eu tendo a pensar que as potências individuais das pessoas, quando estão em um dispositivo de forças, em um agregado comum, potencializam essa coisa que as pessoas chamam de vontade coletiva. Mas não é a vontade coletiva que move. Isso tira a importância do individual. Antes é a potência interior contra as influências do ambiente externo, que só consegue arranjar uma emergência de organização mais complexa, como fibras de uma massa mesmo, né? A partir do motor da história e da agregação de matéria e de recursos e de um conhecimento que se extrai da matéria. E aqui Marx, em parte Lenin também entra, certo? E eu normalmente, eu percebo que eu concordo com isso, não num âmbito conceitual. Então, por exemplo, eu li os manuscritos econômicos filosóficos do Marx. Aquilo para mim foi muito estimulante, eu gostei muito daquilo que eu li. Assim como eu gosto muito de ler Nietzsche, sabe? Outras sensações parecidas eu tive em outros campos, como Memórias do Subsolo, Experiência Exterior de Batalha, né? Então você pensa antes de ler, você não lê para poder pensar. É uma leitura ativa em oposição a uma passiva. E essa é a minha visão. Pior que eu sou meio marxista mesmo, porque eu acredito, pessoalmente, que é a estrutura interna de um edifício que sustenta o próprio edifício. E a superestrutura dele vem... No Manuscritos Econômicos Filosóficos tem uma premissa logo de cara, que é a ideia da falsidade do homo econômicos. Ou seja, a ideia de que o homem calcula, é uma ideia utilitarista, mas estava presente lá no Adam Smith, né? E no David Ricardo, que o homem ele calcula o seu próximo passo, né? Nesse sentido,
eles estão defendendo que o capitalismo é um sistema racional. Porque cada homem está calculando o teu interesse e negociando o teu interesse com o outro, né? O que o Marx vai trazer de novidade, e ao mesmo tempo, de uma certa forma, determinista, né? Nesse sentido um pouco mais idealista hegeliano do que o que ele vai fundar, o que ele está fundando, que é o materialismo, que é a ideia de que não tem essa capacidade de cálculo, né? Não temos essa capacidade de cálculo, né? Lembra que eu falei do Sidgwick, o conservador utilitarista inglês, que eu estudo, que é a base do Partido Conservador inglês? Então, para ele, existe uma capacidade de cálculo das decisões éticas que nós tomamos, né? E aí é um dilema. É esse dilema que ele está apresentando aqui. Né? Ele está nesse dilema mais com o lado do... Bom, as partes dão força e as partes elas são afirmativas nessa força. Elas agem, elas têm uma força própria que se elas não colocassem não geraria poder, né? Por outro lado, a gente pode dizer o contrário também, que a totalidade, ou seja, que o ambiente em que a coisa acontece torna propício, né? Ou sendo mais radical nesse sentido, determina qual será a ação das pessoas. Eu acho que no Marx, quando ele faz a crítica do Homo econômicos, desse homem que calcula, ele está falando que a gente não tem saída com relação à nossa vontade. Eu acho que tem algo aí. Ele quer transformar a vontade de potência do Nietzsche em algo de classe. Então não é mais um indivíduo que tem a vontade política, mas a classe. Né? E essa visão que eu tô... caso o Paulo venha ver o que eu falei sobre o vídeo dele aqui, essa é uma visão... O que eu tô colocando aqui seria justamente a visão inversa, né? E eu tô atrelando a Marx, que é algo... Ele, na verdade, parece estar ainda atrelando a Marx uma visão que não seria exatamente isso, que respeita essa possibilidade de atividade, de iniciativa do ser humano, né? Eu acho que tem uma iniciativa, mas a iniciativa para o Marx é coletiva nesse sentido, de classe, né? Não individual. Apesar de que se a gente for ler o 18 Brumário, por exemplo, que é um texto mais da leitura da França que o Marx faz na época, você percebe ali ele dando sim importância para as conexões que os indivíduos estavam fazendo e as decisões que eles estavam tomando e como isso estava afetando o processo político ali da época. Né? Depois, certo? Essa superestrutura é onde você vai ganhar o ornamento, são os líderes, são os políticos, são a ideologia, mas a superestrutura é derivativa das relações econômicas. Então, nesse sentido, o Partido do Trabalhador emerge, ao meu ver, porque o poder de recursos deles aumentou, e o poder de recursos deles aumentou porque a potência individual aumentou, a vontade de poder. Sim, me parece que tem isso. Eita, onde que eu tava aqui? Ih, me perdi. Porque eu fui mexer aqui. Mas me parece que tem a ver com isso, mais com isso. Eu acho que isso, das propagações dessas ideias, faz parte de uma totalidade que impulsiona, né? Ele deu o exemplo ali da leitura, né? Que ele, primeiro toma a iniciativa de ler, e aí a partir da leitura que eu tô fazendo, aquilo me estimula, né? Mas por quê? Mas aí tem um ponto anterior, que é aquele ponto que interliga com o que eu tava falando sobre a classe média. Que a Júlia tava aqui já, ela talvez lembre. Peraí, o seu ímpeto de ler, nesse sentido eu tô jogando a favor do determinismo, tá, Paulo? Só para fazer o exercício, né? Mas eu acredito sim que haja uma decisão do indivíduo que se sobressaia, tá? Mas, por exemplo, você só lê porque você teve um incentivo a ler, né? E isso normalmente é restrito a nós aqui, proto-intelectuais, né? Que tem alguns professores, pessoas, profissionais liberais, a galerinha ali que tá na classe média, né? Não é o operário lá, o cara lá, o cara dos serviços gerais, o cara do iFood, né? Não que esses caras não possam tomar essa decisão, mas o que você vê é que as pessoas mais proletarizadas, elas estão longe dessas discussões, sabe?
Elas estão bem longe dessa discussão. Não estou querendo com isso defender isso. Defender que isso deva ser assim. Sabe? Mas acho que o ponto do Marx nesse sentido era inclusive muito de classe média. Sabe? Quando ele fala lá no Manuscritos Econômicos Filosóficos sobre o homem poder de manhã pescar, à tarde fazer exercícios de cálculo, eu não lembro se é exatamente isso, e à noite escrever poesia, né? Ou seja, o cara no socialismo, no comunismo, não no socialismo, mas no comunismo você tem um grau tão alto de automatização da produção na sociedade que você consegue usufruir disso, e com isso você consegue ter tempo, tal. Me diz, na época do Marx, ele mesmo era jornalista, eu sei que ele passou por dificuldades financeiras, mas ele não viveu como um proletário daquela época, ele viveu como uma classe média daquela época. Ele vendia textos. Ele vendia textos para sobreviver. Inclusive, houve vezes que o Engels colocou o nome do Marx em texto dele pro dinheiro e pro Marx. Né? Teve a ajuda do Engels, que era um filho de um capitalista industrial que tinha muita grana. Né? Então, assim, círculos de classe média, sabe? Existem esses círculos. E a gente precisa ter essa noção, porque o Marx, ele, por exemplo, esse comunismo do Marx, na minha opinião, é um delírio da classe média. A classe média, ela consegue vislumbrar isso porque ela não precisa trabalhar tanto. Eu, por exemplo, tô aqui quase 2 horas da tarde fazendo uma live falando sobre esses assuntos, sobre política, filosofia, matemática. Sou estudante, bolsista, não sou rico, não tenho nenhum padrão assim, tipo, não ganhei carro de pai, não tenho carro. Sabe? Tipo, no entanto, eu, por estar nessa posição, consigo me ver estudando, consigo estudar e consigo vislumbrar um mundo onde isso não seria punido, né? Onde isso não seria meramente para mercantilização, porque o capitalismo ele tenta excluir a própria classe média, né? A classe média, ela tá muito mais próxima de ficar pobre do que de ficar rico. Essa que é a verdade. A classe média, assim, é 1 em 1 zilhão que vai ficar rico, enquanto muitos vão empobrecer no caminho, né? Eu, por exemplo, faço parte já de uma classe média mais empobrecida. Tipo, por exemplo, sei lá, na geração anterior, o meu tio conseguiu a ajuda dos pais para comprar um carro. Eu não tenho carro. Tipo, esse processo de empobrecimento ocorre na classe média por quê? Porque você precisa aumentar o lucro e você só consegue aumentar o lucro tirando do custo do capital variável, que é o quê? Que é o salário, né? Então quem vive pro salário tá sempre numa tensão de diminuir, né? De diminuir porque você depende do salário, né? E a classe dirigente tá sempre tentando, né, Júlia? Você entende, né? Estamos aqui, mas ainda assim nossa condição é melhor por estar nesse assunto, etc., do que a condição de uma grande maioria da população que tá dentro das religiões, tá dentro do... Aí que tá, a população é conservadora no geral, e na Rússia daquele período também era. Se não fosse a atividade intelectual da classe média, e com ela, porque a classe média era jornalista, Marx era jornalista, etc. Se não for esse poder ideológico, também não há uma formação possível. E entra o delírio da classe média, que é achar que, não, um dia não vai ser só eu, um dia todo mundo vai estar podendo, às 2 horas da tarde, tá lendo, estudando e fazendo coisas que enaltecem a posição do ser humano, né? O outro delírio da classe média é tipo, não, nós vamos ensinar a classe trabalhadora, vamos organizar a classe trabalhadora. Já ouviram, com certeza, vocês já ouviram isso dos comunistas na internet. Quem que acompanha esses comunistas na internet? É um nicho de classe média, não é, sabe? Mas eles acham, olha como estamos crescendo, olha como a classe trabalhadora está vindo junto. Não! A classe trabalhadora é gigantesca. A classe trabalhadora é quem vota no Lula e no Bolsonaro, né? É todo mundo que faz isso e que não tá aqui, e que não tá nesses canais, né? E aí eles ficam nessa pretensão
que só a classe média pode ter, de educar todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é relevante para a construção da ideologia. Sim. Né? Igual a Júlia colocou aqui. Isso é relevante para a questão da ideologia. Para você construir um ethos que pode não chegar em todo mundo. Essa coisa de organizar todo mundo. Igual, o Lenin não esperou todo mundo... Tudo bem, tinha os soviets, mas mesmo os soviets eram de trabalhadores operários. O operariado na Rússia naquela época era 10%, 8% da população. Né? Mesmo entre a classe trabalhadora, tem aqueles que são dirigentes e os que estão totalmente alheios. Né? Então, outro ponto é o operariado. E o Marx sacou isso na época. Né? Que o operariado ele é capaz de se organizar. Quem que é o operariado nesse sentido? Na época dele, o cara de fábrica. Né? Eu ouvi esses dias o Gustavo Machado, que é um cara lá... É um marxista sério, apesar de estar num partido que eu considero que tem uma visão bem nesse sentido que a gente está colocando aqui do delírio da classe média. Mas ele fala isso, que hoje a ponta do proletariado, o setor mais avançado do proletariado é o setor de TI, né, de tecnologia da informação. Porque a tecnologia da informação é o que está dominando o mundo hoje. Né? Então quem domina essa área, o operador dessa área, ele obviamente está numa posição ali privilegiada. Isso não quer dizer que ele esteja organizado, né? E que ele não esteja só a serviço do burguês. Mas ele é um cara que tem o poder de falar pro burguês, não, eu vou fazer o algoritmo de tal jeito, e aí eu quero ver. E aí muda completamente como é distribuído nas redes sociais. Porque assim, o Mark Zuckerberg, apesar da pompa de intelectual, de programador, não sei o quê, no final das contas, ele é um burguês. O que ele tem é o dinheiro, né? Os engenheiros de software, os engenheiros de prompt, os engenheiros dessas áreas de tecnologia da informação é quem sabem fazer. É eles que têm o que o Paulo está chamando aqui de vontade de potência, né? Eu tô gostando muito dessa conversa aqui. O Paulo trouxe um assunto muito bom. Agora eu vou ter que achar onde que eu parei aqui, tá? Agregação de matéria e de recursos e de um conhecimento que se extrai da matéria. E aqui Marx, em parte Lenin também, é a estrutura interna de um edifício que sustenta o próprio edifício. E a superestrutura dele vem depois. Aí, ó, o que ele tá falando é justamente isso. Ele tá separando a superestrutura e a infraestrutura, né? No sentido que o que tá segurando a coisa não é a superestrutura, que é a ideologia, mas é o dia a dia econômico da coisa, né? Sim. Mas quem consegue propagar a ideologia consegue convencer os operadores que estão na rotina econômica do que fazer. Aí que o negócio se complexifica. Eu acho que quem vai trazer isso muito é o Althusser, que é um filósofo marxista que pensa que ele vai admitir que os marxistas não construíram uma filosofia que poderia ter esse nome de filosofia mesmo, e ele vai dizer, ele vai trazer a questão dos aparelhos ideológicos, né? Ele é um filósofo estruturalista que precede ali um pouco Foucault. Foucault já pós-estruturalista, ele vai usar essa ideia de aparelhos ideológicos e vai descentralizar essa ideia. Mas o Althusser, ele que traz essa ideia dos aparelhos ideológicos da sociedade, né? Ele traz essa importância política para a gente não cair na tentação do economicismo, né? Da tentação de explicar tudo simplesmente com os fluxos de capital numa sociedade. Certo? Essa superestrutura é onde você vai ganhar o ornamento. São os líderes, são os políticos, são a ideologia. Mas a superestrutura é derivativa das relações econômicas. Então, nesse sentido, o Partido do Trabalhador emerge, ao meu ver, porque o poder de recursos deles aumentou, e o poder de recursos deles aumentou porque a potência individual aumentou, a vontade de poder, no caso. A nível de recursos, entra o Marx. Então, aqui é isso, que ele está chamando de vontade de poder que aumenta os recursos do trabalhador. Eu acho que tem um envolvimento material nesse sentido, os operadores do capital, né? Os operadores do capital são trabalhadores, o burguês não opera o capital, né? Ele só investe e tira dinheiro, ainda mais agora com a financiarização, né?
Na época do Marx já existia, mas era muito menos, mas ele já previa esse processo de financiarização, onde você tem um mercado, uma bolsa de valores, onde você vai lá e pode investir e tirar de qualquer empresa a hora que você quiser. Você compra ação e vende ação de uma empresa a hora que você quiser. Então isso pro burguês é extremamente tranquilo, sabe? Sabe quando a gente fala da terceirização, que é quando, ou igual o iFood, que o motoboy ele não tem mais relação nenhuma com o patrão dele? O patrão dele é um SA, né? Uma sociedade anônima. Exato. O iFood é um lugar onde qualquer burguês pode colocar e tirar o dinheiro dele a hora que ele quiser. Então, tipo, eu quero fazer. Porque aqui tem algo interessante. Deixa eu ver se eu consigo puxar outra aba aqui. Que é a forma como o Marx entende o processo de criação de capital. Deixa eu ver se eu tenho o capital aqui. Fácil. A Júlia voltou. Eu vou explicar agora, vou tentar explicar o negócio usando o capital, Júlia. Capital 2 tem que ser. Não, acho que eu não vou conseguir. Por aqui, pelo menos, né? Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver como tá a tela aqui. Beleza, Júlia. Sem problemas. Agradeço que você ainda tá aí. Se puder dar o like, eu não sei se você deu que eu não tô olhando lá, mas ajuda a gente também. Valeu aí pela força e espero que esteja sendo interessante, porque esse assunto tá sendo muito interessante. Eu agradeço ao Paulo também por esse vídeo, que esse vídeo tá me ajudando aqui a explicar muita coisa que eu já gostaria de ter colocado na mesa. Aqui, eu achei um aqui. Aqui. Nossa, perfeito. Achei aqui. Vou compartilhar essa guia. Vamos lá. Ó. A primeira sessão, né? As metamorfoses do capital e o seu circuito. Então, tipo assim, o Marx ele tá explicando aqui esse no segundo. Primeiro ele estava tratando só das formas básicas, da mercadoria, do dinheiro, né? Da produção. E vamos ver aqui o momento que ele... esse aqui é só o índice. Deixa eu ver, eu tenho que conseguir... Não, acho que eu não achei. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Primeiro capítulo, a mercadoria. Mas esse é do tomo 1. Segunda sessão, terceira sessão. É esse aqui mesmo? Deixa eu ver. Não. Não consegui achar. Eu vou voltar a tela pra cá. Porque eu quero achar... Não é tão difícil achar esse Capital 2 aqui. Aqui, Capital volume 2. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Não. Acho que agora foi. Não foi. Não, eu vou tentar achar uma imagem aqui do DM de linha. DMP M linha e D linha. Circulação. A circulação do capital. Perfeito, achei um que vai nos ajudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele maior.
Não, eu vou usar esse aqui mesmo. Compartilhar essa guia. Ó, pro Marx é isso aqui que acontece. Ó. O dinheiro... Por que é importante isso aqui para financiarização? Porque pensa só, um capitalista antes da financiarização, ele tem o dinheiro, esse D aqui, ó, a primeira fase da circulação. E aí ele faz mercadoria. Certo? Segunda fase aqui. Mercadoria simples. Essa primeira mercadoria não é a mercadoria final. Não é esse microfone, não é o que está aqui nessa mesa. Essa primeira mercadoria são as máquinas. São as máquinas que vão fazer mercadoria. Aí depois disso vai para a produção. Isso aqui, ó, o Capital Volume 2, que é o fim, né, a conclusão, é isso aqui, é só isso aqui. É explicando, né, óbvio, os entrelaçamentos, as implicações. Obviamente é muito mais complexo nesse sentido, mas a gente consegue entender a base fundamental de uma forma muito simples. Então, com esse maquinário, que é a primeira mercadoria gerada com o dinheiro, com o capital, você tem a produção. Né? E dessa produção aqui, então, ó, na produção você tem a mercadoria pezinho aqui, ó, que é a primeira mercadoria, mais a força de trabalho. Você tem os dois, entendeu? A força de trabalho é aqui, ó, na produção. Então, primeiro veio o investimento de capital, criou máquinas, contratou o modo de produção aqui também, os trabalhadores. Aí você vem para a força de trabalho, mais as máquinas. E aí você cria o M' e o D'. O que é? É a mercadoria valorizada. Enfim, você vende a mercadoria valorizada. E essa mercadoria valorizada aí sim é a comida que a gente compra no mercado, é o microfone, a garrafa, o computador que eu estou usando para falar com vocês. E o D' por último, que é o capital. Após vender esse M', você tem o capital valorizado. Então entra o capital aqui e ele sai valorizado. Deixa eu ver, eu acho que eu conseguiria colocar... Bom, mas enfim. Acho que deu para entender, né? A ideia. Aqui, ó. Dá pra... O capital, ele entra aqui, ó, o dinheiro aqui, ó, entrando aqui. O dinheiro é uma mercadoria, né? Mas aqui ele está representando a força do capital. E ele sai valorizado aqui. Você tira o dinheiro valorizado, maior. Agora, isso aqui, imagina para o dono de uma fábrica de metalúrgica pesada. Que faz o ferro, que vai fazer as infraestruturas dos prédios, por exemplo, né? E aí ele colocou aqui, ele colocou, investindo dinheiro, ele conseguiu os operários que vão moldar o ferro e a matéria-prima e as máquinas para cortar o ferro, para derreter, etc. Aí aqui ocorre esse processo de derretimento, né, do ferro pela força de trabalho, moldar, montar, etc. e transportar. O transporte são as vigas de metal. As vigas de metal você vende por um valor mais caro do que o que você comprou de matéria-prima, né? E a máquina, ela não vai se desgastar, as máquinas que você usou para derreter, para cortar, você não vai ter que comprar ela toda vez que você reinvestir, né? Tem um tempo de uso dessa máquina maior. Depois vem o M', que é essa viga de aço que você vende, transporta e vende. E por fim você consegue o D', que é mais dinheiro do que o que você colocou no investimento. Agora imagina no capital financeiro. No capital financeiro isso significa que o cara pode colocar em qualquer área, pode ser na metalúrgica, pode ser na automobilística, pode ser na área de informação, pode ser onde for. Ele coloca o dinheiro, tira mais, depois de um tempo, mais valorizado. E é isso. E bola que segue. Percebe? É assim que funciona. Agora, no sistema financeirizado, isso funciona de uma forma que você não precisa... o capitalista ele não tem mediação direta com as máquinas. Ele faz apenas o investimento como sociedade anônima, através dos fundos de investimento, da bolsa de valores, né?
É assim que funciona, né? Eu nem lembro por que eu tava explicando isso. Eu acho que era porque. É... a gente estava falando da estrutura dos dessa questão da infraestrutura, que é essa parte econômica, que é o que. A grande descoberta do Marx não é como organizar um partido. A grande descoberta do Marx não é como disputar a política. A grande descoberta do Marx é como funciona esse processo de valorização do capital, que a gente acabou de ver aqui. É aí que está o BO para ele. Então, isso pode gera na história do marxismo distorções economicistas, a ideia de que a ideologia não serve para nada, porque o que importa é a valorização do capital. Então, porque faz sentido numa determinada forma de pensar que o capital, ele... O burguês, ele tá assim... não tá nem aí se ele precisa... se ele precisa falar que ele é de direita, falar que ele é de esquerda, falar que ele é bonzinho, falar que ele é mal para ele lucrar, para valorizar o capital. Ele precisa que o capital se valorize. Então, nesse sentido, realmente, o burguês usa de qualquer ideologia. É algo totalmente um cálculo utilitário para ele, né? Mas eu acho que para nós que não somos classe dominante é muito importante fazer essa separação, né? Porque para nós é importante poder fazer ideologia e através da ideologia mudar a mente, né? Aí que tá, e não é mudar a mente das pessoas, é mudar a mente de peças importantes. Se você achar que você construir uma ideologia no sentido que você tem que reeducar todo mundo, por exemplo, a polêmica das piscinas agora. Pode ter piscina no comunismo? Daí os comunistas se enrolam tudo pra falar se pode ter piscina ou não pode, porque... mas o melhor é, na verdade, que você tenha uma consciência onde você não queira coisas individuais. Não, peraí. Aí você tá querendo recalcular toda a consciência humana para tornar possível a distribuição igualitária? Não precisa, não é por aí, né? Marx nunca foi por aí. Nunca foi esse o negócio para ele, né? Vamos voltar aqui. E a nível individual entre o Nietzsche, né? E eu nem sei se é uma boa ideia, se eu estou muito seguro de falar que eu sou persuadido pelos argumentos do Marx, mas quem se importa, no final das contas, né? E, enfim, não é porque os trabalhadores têm uma consciência compartilhada de serem trabalhadores que o partido emergiu. Isso é muito segunda análise. E muito menos, essa segunda parte eu sei que acredito que exista, porque uma consciência de si se auto-atualizou num plano supra-individual do espírito, tá certo? Mas porque a partir da matéria que foi elevada em capacidade de ser reutilizada pelos indivíduos, porque o poder deles aumentou, um partido trabalhador emergiu. Então, essa é a minha tese. Tudo pode ser reduzível à materialidade. E a aquisição de recursos materiais pode ser relacionada à aquisição de mais poder. Certo? Sabe por que eu acho que tem uma questão aí que precisa ser trabalhada? Mas assim, ele tem uma tese e ele tá trabalhando academicamente nessa tese, então com certeza ele conseguiria responder muito bem minhas perguntas. Inclusive, Paulo, se quiser um dia a gente pode fazer uma live juntos, para fazer alguma exposição a respeito dessas colocações aqui, etc. Mas é que, não, tudo bem, né? É que você tá com um canal aí, pelo que eu vi, tá conseguindo bastante acesso, né? Então talvez o meu canal não tenha acesso e tal. Tudo bem também, não tem problema. Mas assim, se fosse assim, a burguesia não precisaria de um locus de poder e não precisaria negociar com pessoas que têm votos, pelo menos na democracia. Porque as pessoas que têm voto não são os burgueses. É uma classe média trabalhando na política. Então percebam, essa classe média tem um poder porque ganha voto. Eles representam interesses da burguesia, ganham financiamento da burguesia, mas não é, entendeu? Tem uma mediação ali necessária.
eu acho que tem uma complicação ali um pouco maior do que meramente tem o recurso, tem o poder e acabou, sabe? Eu acho que tem algumas aleatoriedades da condição humana. Aí eu, condição humana, eu já tô puxando a Hannah Arendt no assunto, né? Mas que dá pra trocar uma ideia aí, né? Mas é claro, parte desse processo requer que você reconheça que exista um outro lado, né? Então vai ter argumentos, né? Por exemplo, que vão dizer que, na verdade, a psicologia importa mais que as condições materiais. As pessoas têm um senso de identidade que elas compartilham entre si, né? É um argumento bom, dá para ignorar, mas eu, pessoalmente, eu vou falar por que isso importa em primeira análise, né? Eu vou usar Marx e Nietzsche. Nietzsche com a suspeita, Marx para explicar como isso se desenvolve na matéria e a partir da matéria, certo? Até porque a vontade de poder em Nietzsche não é psicológica, tá? A vontade de poder não entra também em um arbítrio livre. Não tem livre-arbítrio na vontade de poder. Você sente o poder e você não escolhe sentir. Você meio que pega a onda e surfa, né? Vocês percebem como eu destrinchei a questão aqui? Eu queria colocar em algo mais estruturado e formal, mas é que eu tô viajando, então não dá. Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida para entender onde você se situa em um debate, como você pode melhorar um debate, por que seus argumentos importam e poderiam ser úteis para o debate, né? Eu estou acrescentando Nietzsche a Marx aqui. E assim a gente consegue entrar numa conversa civilizada, humana, produtiva e construtiva. Não destrutiva, passiva-agressiva, competitivista, né? Gamificada, que nem no Twitter, onde tu dá um joguinho, vai ganhar, vai perder. Acho que é isso. Sim. Como pensar. Muito bom. Adorei esse vídeo aqui dele. Deu pra pensar muita coisa aqui dentro do que ele colocou. Eu acho que outra coisa que eu diria é que alguém que linkou Marx e Nietzsche de uma forma interessante foi o Deleuze. Apesar do Deleuze ele renegar Hegel, algo que o Marx não faz, algo que o Nietzsche faz. Mas o mais interessante, que me parece, é que ele fala que da teatralização da realidade, da performance do mundo real. Ele trata o mundo real como uma performance, algo que seria uma aberração pro Marx. Mas ele é um autor pós-moderno. Eu não estou defendendo a visão dele normalmente, mas é um cara que eu acho que nesse momento que ele falou isso, ele fez isso. Lá no Diferença e Repetição, tem PDF de graça aí, se depois a Júlia quiser se aventurar pelos textos desse autor, Deleuze. Eu vou até colocar aqui e botar aqui embaixo para vocês. Deleuze e Guattari. Diferença e repetição. Tem de graça aí na internet, facinho, facinho. É uns cara, né, assim, da segunda metade do século XX agora, né, então anos 70, 80, 90. E o legal deles é que eles vão afirmar justamente isso, que o movimento real, que o Marx tanto usava esse termo movimento real, o Lenin utilizava, os marxistas em geral, ele vai falar que isso é no fundo uma teatralização do real. E aí ele vai falar que Marx foi o cara que mais conseguiu identificar esse movimento real. Essa teatralização do movimento real. Ele fala, Marx foi o que mais apreendeu a teatralização do movimento real. Isso eu achei que é justamente a forma, por exemplo, como o Capital aquarela. Muito, que foda, Júlia. Depois eu vou ver seu canal. Não sei se você posta coisa lá, mas legal. Muito bom.
tranquilo, pode comentar quando puder, quando não puder, não tem problema. Tamo aí. Muito obrigado aí por estar acompanhando. E só que essa questão aqui é interessante porque é a teatralização do mundo real, né? Aí entra até nesse ramo artístico aqui, que a Júlia aí, pelo jeito, é uma artista plástica, né? Faz pinturas, etc. E espero ter trazido algumas reflexões interessantes aí nessa tarde. Pô, no final eu tinha só 3 pontos pra falar, que era fazer esse react aqui, né? A minha experiência sobre a filosofia e a matemática e aqueles comentários que eu fiz sobre os cortes que eu postei e como foi a receptividade do público do YouTube. Então, enfim, eu tô bem animado assim, pra ir pra área de exatas. Tô bastante animado com isso. Esse act aqui foi do caramba também. Eu vou tirar aqui agora, mas foi um belo de um react. Um belo de um react não, mas um belo de um vídeo, né? E, e foi muito legal de ver. E aí por hoje, eu acho que eu esgotei as ideias que eu tinha para essa humilde live aqui, que hoje a gente teve aqui a presença adorável da Júlia, né? E a presença, mesmo que não presente de corpo, mas de vídeo, do Paulus, do canal aqui, Paulus. Depois, se quiserem seguir, eu vou até mostrar aqui, ele postou coisas mais recentes. Eu cheguei a pedir aqui pra ele pra fazer esse react. Deixa eu ver, acho que ele até me respondeu aqui embaixo, mas não, tinha respondido aqui, eu já tinha visto. Muito bom, o cara tá fazendo um trabalho legal aí, ele tem outras reflexões aqui. E é isso então. Por hoje eu vou ficar por aqui. Tá bom, Júlia? E quem mais aí porventura venha acompanhar o que a gente fez aqui hoje. Trocamos uma ideia legal. Agora eu vou fazer uns exercícios físicos e fazer meus afazeres domésticos aqui. E é isso. Fiquem na paz aí todo mundo. Especialmente a Júlia. E falou.